Galera, infelizmente, tô vindo aqui fazer esse vídeo mais cedo do que eu pensava. E é um vídeo totalmente diferente do que eu queria fazer e do que eu pensava em fazer. Simplesmente estou vindo aqui comentar sobre a nossa derrota na Copa do Mundo, né? Sobre o nosso vexame na Copa do Mundo. Eu tentei gravar o vídeo ontem após a eliminação, mas eu não consegui. Eu estava muito triste, estou muito triste, como eu acho que a maioria de vocês também estão. Até porque eu fui um dos caras que mais incentivei meus amigos, as pessoas que convivem comigo, a acreditar esse ano que um possível Hexa viria, porque realmente ele parecia tão perto e no final das contas foi pra tão longe, né? Inclusive eu fiz vídeo no canal aqui há um tempo atrás falando que a chance do Brasil ser Hexa esse ano era muito forte. Galera, eu separei aqui alguns tópicos pra comentar sobre essa eliminação, né? O Brasil poderia ter pego a sua trajetória de mundial mais difícil desde a década de 70. Desde aquele título em 1970. A diferença é que naquela época, aquela seleção era muito acima do nível. A seleção brasileira pegou um grupo forte e se saiu super bem, dando uma confiança pra gente. Exceto no terceiro jogo ali, quando entrou com o time reserva, mas aí ninguém liga, entrou pra poupar. Como eu disse, poderia ter pego a chave mais difícil de sua história em trajetórias de Copa até a final. E nem isso a gente pegou. A gente conseguiu escapar de Uruguai, pegando a Coreia nas oitavas de finais, mas infelizmente caímos nas quartas de finais para a Croácia. E por que eu acho isso um vexame? Porque a seleção brasileira tinha no mínimo a obrigação de ir até a semifinal, pois no mínimo na semifinal ela ia pegar a Holanda, que é um time muito forte, foi desclassificado pela Argentina, ou ia pegar a Argentina, que é uma das prováveis candidatas ao título, muito provavelmente vai chegar à final por esse lado da chave. O Brasil, ele consegue se manter no lado mais fácil da chave e consegue sentir o peso disso sendo eliminado por uma seleção fraca. Não é a melhor seleção das oitavas, nem de longe, não é a melhor seleção das quartas, nem de longe. Então, essa derrota é muito mais dolorida do que em 2018 contra a Bélgica. Pois em 2018, a Bélgica ainda tinha um time e jogou muita bola no primeiro tempo. A Croácia dominou o jogo completamente. O que mais me entristece nessa desclassificação é a falta de ânimo, é a falta de querer dos jogadores brasileiros. Eles buscavam o jogo e na hora que a seleção começava a entrar no ritmo, começava a criar chances, a Croácia pegava a bola e esfriava o jogo. Tocava a bola, fazia os brasileiros realmente entrarem na roda e faltou realmente uma vontade, uma força, um querer roubar a bola e continuar na pressão. A gente tem vários pontos aqui e quando acontece alguma eliminação, a gente tende a procurar um culpado. E cara, se a gente realmente tiver que carregar, que colocar a culpa sobre as costas de alguém, essa pessoa é o Tite. O Tite foi muito mal em diversos momentos do jogo. Ele foi mal ao escalar os 11 iniciais. Na minha opinião, os 11 iniciais foram colocados em campo de forma precipitada, porque tinha um jogador pedindo passagem nesse time e o Tite não mexeu. O Tite foi mal nas substituições e nos momentos das substituições. Isso aqui é um grande ponto a se falar. O Tite foi mal em não colocar a sua melhor característica, que é uma defesa sólida, quando o Brasil já estava ganhando de 1-0. O Neymar tentou avisar. Você já deve ter visto esse vídeo. O Neymar falando, pra que subir? Não precisa subir, tá 1-0. Realmente, eu já disse isso aqui no canal. Os melhores times de Tite tinham por característica mais marcante a sua defesa sólida. Se aprofundando um pouco mais nessa conversa, o Tite ele entra errado quando ele coloca o Rafinha pra jogar. Cara, Rafinha não fez uma boa Copa. Rafinha fez uma péssima Copa, para ser bem sincero. O Rafinha teve muita chance contra a Sérvia, não converteu. Rafinha não buscou a individualidade para cima dos adversários. Eu acho sinceramente que o Rafinha sentiu a pressão do jogo. Ao contrário de Antony, que sempre veio do banco e teve boas atuações. Ao contrário de Martinelli, que sempre veio do banco e teve boas atuações. E eu, principalmente, fui um dos contras à convocação do Martinelli. Mas justificou, porque ele jogou e jogou muito. O Tite poderia ter iniciado aquele jogo até mesmo com o Rodrigo de ponta direita, que é uma das suas posições originais. Essa temporada ele não vem fazendo isso e, na minha opinião, o Tite não enxerga ele como esse ponta direito, mas qualquer um dos três que eu citei entregaria mais do que o Rafinha entregou. Não só nesse jogo, na Copa. O Tite foi mal no momento em que tirou o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior não fazia uma partida brilhante, mas foi o melhor jogador do Brasil na Copa. Era um jogador diferente, era um jogador que, do lado do Neymar, podia definir a partida. É um jogador que você poderia
esperar uma jogada individual dele que realmente fizesse a diferença. Mas em momento algum, o Tite sequer considerou isso antes de sacar o jogador. Isso é um ponto muito importante para se falar, pois você não tira o seu melhor jogador da Copa com 50 minutos de jogo, cara. Isso aí, para mim, foi um dos pontos principais que fez a derrota vir. Porque o Brasil simplesmente não tinha válvula de escape. Ele não tinha esse jogador do X1, vamos dizer assim. O único que estava tentando era o Antony. E mesmo assim, sempre com dobra, sempre com marcação tripla pra cima dele. O lateral, o Sousa, batendo muito no Antony, não deixando ele jogar. E faltou alguém do outro lado também para dividir essas porradas, para dividir esses lances com o Antony. Porque o jogo do Brasil ficou óbvio. Se a bola fosse na esquerda, o Rodrigo ia pegar e ia tocar para trás. Se a bola fosse na direita, o Antony ia tentar para cima e ia tomar cacetada. Assim se resumiu o jogo do Brasil ontem. Na minha opinião, o Tite demorou demais a colocar o Pedro. O Vardiol, que é um excelente zagueiro, engoliu o Richarlison o jogo inteiro, sendo que o Pedro disputou 3 vezes com o Vardiol e ganhou as 3. Então, isso fica claro para mim que a demora para colocar o Pedro foi muito grande. Na minha opinião, ele poderia ser um jogador diferente, poderia segurar essa bola. Ele acaba recuando mais e isolando o Neymar. Se fosse para isolar o Neymar, não colocava o Pedro, tirava o Richarlison e colocasse o Rodrigo, por exemplo. Que aí o Rodrigo poderia recuar mais, deixar o Neymar isolado lá na frente e o Rodrigo com certeza ajudaria mais. O Tite teve uma profusão de erros nessa partida. Mas o que, vamos dizer assim, mais pesa, o que fica claro e o que é um dos motivos pra gente ter tomado esse gol, foi ele ter tirado o Militão, cara. A questão é a troca que o Tite fez. O Militão tava cansado? Tava. Mas, cara, o Danilo tava com dor muscular. O Danilo tava mancando. Não conseguia andar. O Tite tira o Éder Militão, que fazia a melhor partida da sua carreira, e volta com o Danilo para a posição de titular do lado direito. E isso fica claro no lance do gol, pois o Danilo não consegue encurtar o espaço no jogador croata. O Danilo ele volta mancando, dá para perceber no lance, sentindo muita dor, e não dá tempo dele chegar ao jogador, encurtar o espaço para o jogador não dar o passe por meio da área. Se fosse o Militão, por mais cansado que o Militão tivesse, eu acho que ele ainda conseguiria chegar nessa bola. Ainda conseguiria encurtar o espaço com o jogador croata. Não deixaria ele tão livre assim. Isso posto, o Tite erra mais uma vez quando deixa um menino de 21 anos bater o primeiro pênalti. Cara, na minha opinião, o melhor jogador do seu time não pode ser o último a bater, de forma alguma. Porque na maioria das vezes, essas disputas de pênalti nem chegam na última batida. O Alisson é um excelente goleiro, mas não é um pegador de pênalti. Nem o Ederson é. Nenhum deles são um pegador de pênalti. Eu não acho que isso deve interferir na escolha de uma convocação. Então, não tem como crucificar o Alisson igual todo mundo tá fazendo, porque as bolas que foram no gol que era defensável, ele defendeu. Ele não, sabe, tipo, ele não foi bizonho, ele não tomou frango, algo do tipo. Ele não entregou o gol. Não acho justo crucificar o Alisson. O resultado do Brasil não passa por ele, exceto pela cobrança de pênalti. Em todas as cobranças de pênalti, ele muda de plano no meio das cobranças. As 2 primeiras cobranças, ele tenta adivinhar ao lado, e as outras cobranças da Croácia, ele tenta esperar o máximo possível. Porém, o terceiro batedor da Croácia é o Modric. É o cara que bate pênalti no Real Madrid em final de Champions. É um cara que sabe bater pênalti. Quando ele decide esperar a batida de pênalti de um jogador desse nível, ele está sujeito a não chegar na bola. E é isso que acontece. O Modric desloca totalmente o Alisson e faz o terceiro gol da Croácia nos pênaltis. A eliminação nos pênaltis é normal, acontece. Mas a eliminação para a Croácia, numa Copa do Mundo, que você está na chave mais fácil, a Croácia não é o mesmo time, a Croácia não tem o mesmo elenco. Os jogadores mais brilhantes já estão mais velhos. Isso pode ser considerado vexame. Na minha opinião, Vinícius Júnior foi o melhor jogador do Brasil na Copa, ao lado de Neymar, que fez um gol à la Neymar. Porém, numa crítica final, numa análise de desempenho final, o Neymar entregou tudo aquilo que ele podia, demorou demais a brilhar, brilhou nesse jogo contra a Croácia, por exemplo, mas ele fez a parte dele. Era o gol que classificava a gente, porém o resto da Copa do Neymar não foi brilhante. Foi apenas uma atuação Neymar. Muito passa por essa questão dessa lesão, ele ter perdido esses jogos. Pra mim, foi um ponto crucial. Ele acaba
perdendo o ritmo de jogo, tendo que ficar horas e horas dentro de quarto de hotel fazendo tratamento intensivo, entende? Eu acho que isso é um ponto crucial pro Neymar não ter sido o Neymar que a gente esperou e que ele mesmo queria ser nessa Copa. Enfim, o Daniel Alves não entrar em campo, a gente confirma a nossa teoria, né? Que o Tite tava levando o Daniel Alves só por gratidão, só para ser um cara de grupo, vamos dizer assim. E realmente foi mais uma decisão errada do Tite. Agora o Fred sim é um ponto que a gente precisa questionar. Eu particularmente nunca gostei do Fred. E essa Copa ele conseguiu calar a boca de quem elogiava ele. Porque ele mostrou o quanto ele é fraco para estar vestindo a camisa da seleção brasileira. O que mais faltou nesse time do Tite foi um banco. Foi jogadores do banco assumirem responsabilidades. A gente achou que dava, a gente achou que os jogadores que estavam lá iriam assumir, porém eles não foram capazes. Bruno Guimarães entrou bem em alguns jogos e muito mal em outros. Ontem nem entrou. O Pedro teve muita pouca minutagem, não dá pra contar. Everton Ribeiro não foi utilizado. Isso aí foi um ponto. Faltou alguém com culhão nesse banco de reserva. Faltou alguém pra matar a jogada no gol da Croácia. Enfim, é só tristeza. Fazendo esse vídeo aqui tá batendo mais e mais tristeza. Nem sei quando ele vai pro alto, tem que editar ele ainda. Enfim, galera, só tem isso pra dizer pra vocês. A Copa do Brasil está acabada. Agora é esperar para que surjam outros nomes aí. Por exemplo, a seleção sub-20 foi convocada agora. E a parte ofensiva é algo animal. É só jogador classudo. Esperar para que o Endrick alcance a maturidade cedo, para que ele possa estar na próxima Copa e brilhando do jeito que ele é. Ser um jogador brilhante na próxima Copa. Esperar mais bons momentos de Vinícius Júnior e Rodrigo na próxima Copa. Para mim, eles serão titular na próxima com toda certeza. Esperar que eles estejam performando mais que hoje e que em 2026 a gente possa realmente conseguir trazer o Hexa para casa, né? Antes de mais nada, eu deixo uma pergunta para vocês aí. Para quem vocês vão torcer agora, já que o Brasil foi eliminado? Na minha opinião, a França bate campeão de novo. Enfim, galera, muito obrigado a todos que estiveram aí. Deixa aí alguma opinião de vocês, o que acharam, o que podia ter sido diferente, o que esperar para a próxima Copa. Enfim, agora realmente começa um novo ciclo. CBF definiu que em janeiro já tem um novo treinador. Pelo perfil, é um treinador que trabalha bem com jovens. Eu acho que o Abel Ferreira é o nome mais indicado, tem que ser ele, na minha opinião. Mas é isso, galera. Valeu, vou editar o vídeo aqui e lançar o mais rápido possível. Muito obrigado. Se inscrevam aí e eu fui.